Oi, a todos irmãos, espero que estejam escutando bem. Hoje eu vou trazer uma reflexão bíblica aqui no... Desculpa o reflexo aqui no óculos. Eu vou trazer uma reflexão bíblica aqui em Marcos, capítulo 1. Vou falar um pouco sobre João Batista, a voz que clama no deserto, ok? E capítulo 1 de Marcos, do Evangelho de São Marcos, vai dizer o seguinte. O primeiro 3, capítulo 1, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Essa passagem é bastante conhecida da casa do Senhor, é bastante conhecida dos irmãos. E quando a Bíblia fala apareceu João e apareceu João batizando no deserto, no versículo 4 do capítulo 1 de Marcos, logo dá a ideia de foi algo inesperado. Apareceu de repente. Foi algo que à vista de muitos não estava planejado, mas será que não? Porque como ele dá essa ênfase, versículo 3, voz do que clama no deserto, fazendo uma menção do que Deus revelou a Isaías, vamos agora para Mateus, capítulo, se não me engano, capítulo 3. 3 de Mateus, que diz, capítulo 3, versículo 1 de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Veja que em Marcos diz, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E essa fala de remissão dos pecados era justamente porque aqui no capítulo 3 de Mateus ele fala justamente que e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para se obter o reino dos céus, primeiro tem que se arrepender de seus pecados. Essa foi a mensagem de João. Mas o que eu quero abrir um parênteses aqui para falar a você que o nome dele não é Batista. Batista é porque ele apareceu batizando. Assim como a Bíblia informa que ele batizava, então os copistas e autores da Bíblia que escreveram acharam por bem colocar o nome João Batista para deixar mais enfatizado quem era esse João e o que ele estava fazendo. Mas, vendo no versículo 4 de Marcos, capítulo 1, versículo 4 de Marcos, que diz, apareceu João Batista. E Mateus, capítulo 13, versículo 1, que diz, e naqueles dias apareceu, vem uma dúvida. Primeiro mostra como se fosse algo de repente, e depois diz que, e naqueles dias, que dias eram esses? Então vamos para Lucas, se eu não me engano também, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, e versículo 1 que diz, Lucas 13, 1, que diz, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Troconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto na palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 4 diz, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E agora vemos aqui que dias eram aqueles que Mateus menciona. E naqueles dias, e que dias eram esses? Dias que Israel estava ainda sob domínio de uma cerviz de um povo que não era seu povo, eram os romanos que agora tinham invadido Israel e agora dominado Israel. Mesmo sendo uma cultura um pouco diferente dos romanos, que eles ainda permitiam que eles fizessem, por isso que aqui está dizendo que, sendo Anás e Caifás somos sacerdotes, eles permitiam que tivesse seus cultos e tudo mais, desde que não influenciasse ou, não, vamos dizer assim, não denegrisse a Roma e nem os seus cuidados que estavam ali, né?
Então, foi nesse período aí que Mateus e Marcos dá referência. Apareceu e Marcos diz, apareceu e Mateus vem dizer, naqueles dias apareceu. E que dias eram esse? Justamente que está aqui em Lucas, que foi no tempo e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. Era nesse período aí, a Bíblia vem falar que é neste período que João apareceu pregando o reino dos céus e pregando o arrependimento. Mas, como eu disse aqui, é a voz que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, conforme está escrito no versículo 4 do capítulo 3 de Lucas. E falando que ele apareceu num período de, vamos dizer assim, de dura serviço para o povo de Israel, mesmo eles estando ali cativos e mesmo tendo as suas supostas regalias, apareceu João Batista, anunciando o reino dos céus. E aqui diz que preparai o caminho do Senhor, que era esse o Senhor Jesus Cristo que iria vir e dar por fim seu ministério aqui. Mas o que eu quero trazer à memória de cada um de nós para a reflexão de hoje está em... Só uma ressalva antes de eu chegar em João, capítulo 1. Lucas, embora ele dê tanto requisito assim, ele explique mais detalhadamente que tempo eram esses, quem era João Batista e tudo mais, não dá a entender aqui que ele está escrevendo para judeus, ou romanos, ou gregos, enfim. Dá a entender aqui que realmente ele está escrevendo para gentios. E por isso que ele explica tanto assim, dizendo, olha, vocês aí que não é da cultura de Israel mesmo, e nem estão por dentro do que aconteceu, a questão foi essa. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, é mais ou menos isso. Para dar uma ênfase a mais, para que pudéssemos hoje, até nós mesmos, que somos gentios, povo adquirido por Deus, né, através de Cristo, entender qual era a situação. Então, corroborando os 3 evangelhos juntos, dá para entender em que situação era essa. E João, capítulo 1, e versículo 19, vou ler do 19 diante, que diz: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe: então quem és? Pois és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? E disse, e esse disse aqui foi João dizendo, e disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui onde está a reflexão, eu quero amarrar aqui, fechar aqui toda essa simples reflexão, que quando João ele diz eu sou, e agora o próprio João dizendo eu sou a voz que clama no deserto, eu quero que você atente para isso, e a reflexão é essa. Ele não disse que era um simples regravador que copia e reproduz aquilo que foi gravado. Ele não disse que era um eco que ecoa aquilo que já disseram antes. Ele disse que era a voz, ele disse que era o original, ele disse que era o original de Deus para aquele tempo. E que original era esse? A voz que clamava em meio ao deserto. E por que em meio ao deserto? Por que não falar em meio a Jerusalém, próximo a Jerusalém ou qualquer outra coisa? É porque, dentre tantas coisas, Deus queria mostrar ao povo de Israel, através de João Batista, que foi no deserto, pelo deserto, que ele providenciou milagre, foi o provedor de Israel, foi pelo deserto. Então a voz que clamava no deserto, a voz que veio pelo deserto, clamando e dizendo, era aquela que estava dizendo a eles: rememore, tragam de volta a mente. Tragam de volta a mente de vocês o seguinte: o mesmo Deus que vos libertou
que vos libertou da opressão do Egito e da escravidão, é o mesmo Deus que pelo deserto está trazendo novamente as boas novas de salvação. Então, desta vez, a opressão é pelo pecado, pela injustiça, e não somente por Roma. Então, endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Eu sou a voz que clama no deserto, trazendo as boas novas. E lá na frente você vai ver que ele diz, vai vir um antes de mim, vai vir um após mim, que é antes de mim, que eu não sou nem digno de desamarrar suas sandálias. Ah, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfim. Então João foi a voz, o original. Ele disse, eu sou a voz, eu sou o original de Deus aqui para este tempo. Então que nós possamos ser os originais de Deus para esse tempo. A voz que clama em meio a este deserto, em meio a este mundo, em meio a tudo que está acontecendo. Como nos dias de Noé, a Bíblia fala lá no capítulo 24 de Mateus, como nos dias de Noé que casavam, dava-se casamento, que depois ele faz uma comparação, tá dois deitados, um vai subir, outro vai ficar, e por aí diante, que diz que o povo não percebendo e veio o dilúvio, assim também Jesus está às portas, está voltando. Então que possamos ser essa voz que proclama isso, que diz isso, que anuncia isso, que o reino dos céus já está chegado aqui e Jesus está prestes a voltar. Jesus já está às portas, está voltando. Que possamos ficar atentos para esse grande encontro, para essa grande realização, para esse grande evento soberano e divino da parte de Deus para nossas vidas. Então que possamos ser a voz. A mensagem de hoje é essa, que possamos ser a voz, o original de Deus para esse tempo, para essa época, em meio ao deserto, que é a devastação desse mundo aí, que é as coisas que parece que não tem solução, que parece que é algo que não vai dar vida, não vai dar fruto, mas é neste deserto que Deus quer que você pregue, que Deus quer que você seja a voz verdadeira, que Deus quer que você seja a voz original, a voz que clama no deserto, para que todos aqueles, por através de intermédio da palavra de Deus na sua boca, venham alcançar a sua salvação também, por meio de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Sejamos a voz que anuncia, porque Jesus já está às portas, Ele já está vindo, e que possamos estar preparados para isso. Voz do que clama no deserto. Preparai e endireitai os caminhos, as veredas, porque está próximo o dia do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe e que essa seja a nossa reflexão de hoje. Amém? Fiquem todos na paz.